O Chico começa dizendo que ela é incrível e em seguida pergunta pra onde ela vai. E ela diz que está indo encontrar o namorado dela. E ele fala: "Uou, você tem namorado?" E ela diz que sim. Ele fala que isso é um problema e que ele não queria incomodar, mas que ele teve que falar com ela porque ela é muito bonita. Ele pergunta se ela é dali mesmo e como ela diz que não, ele pergunta da onde ela é. E ela diz que ela e o namorado dela são de Chicago. Ele fala que entendeu e pergunta o que eles estão fazendo ali em Miami. E ela diz que na verdade ele se mudou para ali a trabalho. Ele pergunta há quanto tempo eles estão juntos e ela diz que há cerca de 2 anos. Ela o questiona por que tantas perguntas, ele fala que gostaria de saber mais sobre ela e diz que ela tem um sorriso lindo. E depois que ela agradece, ele pergunta se ele pode colocar o número dele no telefone dela ou algo do tipo. E em seguida diz que eles podem ser amigos, mas ela diz que acha melhor não. Ele pergunta se não pode ser alguma rede social ou algo do tipo, mas ela diz que o namorado dela verifica as redes sociais dela. Ele diz que tudo bem e fala que respeita isso e já ela deseja um ótimo dia para ele. Ele fala que nós vamos ver se ela vai mudar de opinião. E em seguida também diz: "Caramba, ela é bonita." Ele fala que já deu para perceber que ela já está olhando para ele. Ele fala que ela está se aproximando e diz também que ela tem um corpão. Ela pergunta qual o trabalho dele e ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele pergunta se ela quer saber o que ele faz e diz que ele faz muitas coisas, já que ele é um empreendedor. E em seguida pergunta e aí e por que ela voltou. Ela fala que só ficou curiosa porque ele fez várias perguntas e ela também quis perguntar algumas coisas pra ele. Ele fala que ela não queria conversar com ele e pergunta se ela lembra. Ela fala que ela respeita o namorado dela e ele pergunta se ela respeita e ela diz que sim. E fala que é claro. Ele fala que não pensou que fosse um relacionamento tão sério, já que ele não está vendo nenhum anel no dedo dela. Ela diz que é verdade e fala que ela ainda não tem nenhum anel e ele pergunta se ela está brincando com ele. Ela pergunta se ele acha que ela está brincando e ele pergunta por que ela voltou. Ela fala que só quis saber sobre o trabalho dele e que ele parece ser uma pessoa interessante. Ele pergunta o que faz ela achar que ele é interessante, ela diz que não sabe e fala que ele parece ser interessante. Ele fala que gostaria de saber por que ela voltou e por que ela mudou assim tão rápido. E mais uma vez ela fala que não sabe, que simplesmente ele parece ser interessante. Ele fala que ela tem um sorriso muito lindo e que ele falou pra ela mais cedo e pergunta o que ela faz. Ela diz que na verdade não trabalha e que o namorado dela que cuida dela. Ele pergunta se o namorado dela é que cuida dela e pergunta o que ele faz. Ela fala que ele é um homem de negócios e diz que ele é executivo. Ele fala que não está afim de jogos e diz que ele tentou falar com ela e que ela não quis e agora voltou e diz que sinceramente ele está confuso. Ela fala que depende das intenções dele e ele pergunta por que ela voltou. Ele fala que não quer tomar o tempo dela, mas também não quer perder o tempo dele. Ela fala que talvez eles possam sair para almoçar. Ele pergunta que tipo de comida que ela gosta e ela fala que gosta de qualquer coisa. E em seguida diz que qualquer coisa que ele escolher. Ele fala que ele não é daquela área e que ele não conhece nenhum restaurante por ali. Ele pergunta para onde ela quer ir e ela fala que é péssima para escolher. E em seguida diz que ele que vai ter que escolher. Ele pergunta se ele vai precisar fazer tudo e ela diz que não vai ser tão difícil. Ele fala que então ele vai escolher o lugar e pergunta se ela que vai pagar. Ele pergunta como ela vai pagar a conta, sendo que ela acabou de dizer para ele que ela não tem emprego. Ele pergunta se ela está desempregada e ela diz que sim e fala que está desempregada. Ele fala que então o namorado dela vai ter que pagar para eles dois. Ela fala que ela achou que já estivesse implícito e ele pergunta como assim. Ela fala que ele que está querendo ficar com ela, querendo levá-la para sair, então, e pergunta se ele não quer pagar e se ele não sente que ele deveria pagar. Mas em seguida ele a convida para entrar e diz que dentro do carro eles conversam melhor sobre isso.
Ele pergunta se os olhos dela são reais, ela pergunta se ele quer saber se são reais, ele diz que sim. Ela pergunta se ele pensou que fosse falso, ele fala que ele vai dar uma olhada. Ele fala que são verdes e diz que é real. Ele pergunta se não são lentes de contato e ela diz que não é lente de contato. Ele fala que tudo bem e pede pra ela não ficar falando do namorado dela no carro dele. E como ela começa a rir, ele pergunta se ela acha isso engraçado. Ela fala que achou isso um pouco engraçado, ele pergunta por que ela acha isso engraçado. Ela fala porque no final do dia ele ainda é o namorado dela e não tem como não falar sobre ele. E diz que principalmente quando ele fizer perguntas. Ele pergunta o que ela acha que o namorado dela faria se soubesse que ela está ali dentro do carro com ele. Ela diz que com certeza ele ficaria um pouco chateado com ela. Ele fala que é exatamente disso que ele está falando. Ele fala que também não foi legal ela só ter voltado depois de ver o carro dele. Ela pergunta se ele está insinuando que ela só voltou por conta do carro dele. Ele fala que é o que parece e ela pergunta se é verdade. Ele fala que pareceu que ela não estava muito interessada nele, mas ela fala que estava interessada. Ele fala que tentou conversar com ela e ela não demonstrou nenhum interesse e depois voltou, então é o que parece. Ela fala que está parecendo que ele chegou em uma conclusão errada sobre ela. Ele fala que vai abrir o jogo e diz que ele não gosta de perder o tempo dele e pergunta se eles vão ficar juntos ou não. Ela fala que ele está sendo muito direto e que ele está sugerindo que ela traia o namorado dela. Ele fala que pensou que isso já estivesse claro a partir do momento em que ela voltou. E a princípio ela diz que não e fala que ela só voltou para conversar com ele. Mas depois de mais algum tempo ali conversando com ele, ela acaba aceitando sair com ele. Mas assim, de repente, ele fala que eles não vão a lugar nenhum. Ela pergunta se eles não vão a lugar nenhum, ele fala que ela tem namorado e que ele não quer se meter entre eles dois. Ela diz que ele mentiu pra ela e ele pergunta se ela tem namorado ou não, ela fala que tem. Ele pergunta se não é isso e ela diz que sim. Ele fala que se ela faz isso com o namorado dela, ela vai fazer com qualquer um. Ele fala que isso não vai rolar e diz que vai ser melhor ela sair do carro. Ela fala que se é só isso que ele tem pra dizer, pra ela tanto faz e diz que isso é uma loucura. Ele diz pra ela ficar tranquila que o namorado dela vai continuar apoiando ela. Ela fala que isso é uma loucura e já ele dá tchau pra ela. O Nair começa dizendo, e aí linda, tudo bem? Ele fala que ela é incrível e ela pergunta e aí? Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Ele pergunta se ela tem certeza e ela pergunta o que está acontecendo. Ele diz que só está perguntando o nome dela e pede para ela parar para falar com ele. Mas ela fala que ela já disse que ela não está interessada e ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido. Ela pergunta por que ele está seguindo, ele fala que ele é novo por ali e que está tentando apenas fazer uma amizade. Ela diz que ela já tem amigos o suficiente, ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. E ele fala, caramba, que garota rude. E em seguida diz que tudo bem. Ela pergunta o que ele quer, mas ele diz que não ouviu, então ela repete novamente, mas ele finge que não ouve. E em seguida entra no carro. E dentro do carro ele diz, fala sério, agora quer falar comigo. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se ele queria falar com ela, ele diz que sim e pergunta e aí? Ela pergunta se esse carro é dele, ele diz que sim e fala que ela está vendo ele ali dentro. E depois que ela diz que com certeza, ele pergunta o que está acontecendo. Ela diz que voltou para falar com ele e ele pergunta por que só agora e o porquê da mudança dela. Ela pede para ele sair do carro, mas ele fala que não vai sair do carro e pergunta o que ela quer. E em seguida diz que tem um lugar que ele precisa ir. Ela fala que ela também tem um lugar para ir, ele pergunta o que ela quer e diz que ele tem mais o que fazer. Ela pede para ele sair do carro, mas ele fala que não vai sair do carro. Ela diz que está tentando ter uma conversa com ele, mas ele fala que não quer mais conversar com ela. E fala que se ela não tiver mais nada para dizer ou se não estiver gostando, ela pode seguir o caminho dela. E mais uma vez pergunta o que ela quer. Ela diz que quer conversar com ele, ele fala que ela já está conversando e pergunta e aí? Ela pergunta da onde ele é e ele pergunta por que
isso importa, sendo que ela acabou de dizer que não estava interessada. Ela fala que está interessada, mas que simplesmente ela não sabia o que estava acontecendo. Ele fala que ela disse que não estava interessada e que não quis conversar com ele, mas ela diz que agora ela vê potencial nele. E ele pergunta potencial e também pergunta por que só agora. Ela fala que ela pode ver que agora tem algum benefício para ela e ele pergunta benefício. E em seguida pergunta que tipo de benefício. Ela o questiona por que tantas perguntas e ele fala que ele quer saber. Ela pergunta se ele vai ou não sair do carro para falar com ela, mas ele fala que não precisa sair para conversar com ela. E em seguida diz que se ela não estiver satisfeita, ela pode seguir o caminho dela. Ela pergunta se então ele não quer mais conversar com ela e ele fala que eles já estão conversando. E em seguida diz que ele não precisa sair para isso. Ela pergunta se então eles vão ter uma conversa inteira com ela em pé ali. E ele diz que isso só depende dela. E em seguida também diz que não precisa ser assim se ela não quiser. Ela fala que quer conversar com ele e ele fala que ela pode dizer e que ele não tem tempo para perder. Ela fala que ela não quer ficar ali em pé, ele fala que então se é só isso, ele vai embora. Ela fala que não gosta de ficar ali em pé, ele fala que então ele vai nessa. Ela fala que não acredita e diz que está tentando conversar com ele, ele fala que eles já estão conversando. Ele fala que ela pode continuar e pergunta o que ela quer. Ela fala que quer entrar e sentar, ele fala que se ela quiser sentar, ela pode sentar aí no chão. Ele pergunta se é só isso e ela pergunta se ele está falando sério. E ele diz que sim. Ela fala que ele não tem atitude, ele fala que tem atitude, que tentou falar com ela no começo, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela fala que estava indo para a academia, ele fala que então ela pode seguir o caminho dela. Ela diz que não falou com ele no começo, mas que agora ela está ali querendo falar com ele. Ele fala que ela mudou completamente, que está parecendo até ser outra pessoa. Ela diz que está ali agora falando com ele e demonstrando interesse. Ele pergunta se agora ela está interessada e ela pergunta se eles podem recomeçar. E em seguida ela pergunta se ele quer recomeçar ou não e ele fala que ele vai nessa.